Que genianos! Estamos começando mais um Que Genial e hoje vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, né, Joca? Exatamente. E como elas interferem exatamente na tecnologia que a gente usa no dia a dia. É isso aí. E também no nosso, exatamente, né? No nosso dia a dia, se elas são ondas que vão realmente fazer mal, se não vão fazer mal. Joca, então pra gente começar, conta pra gente quais são as ondas que compõem esse campo? Espectro, Esse né? espectro. Esse conjunto de ondas eletromagnéticas. Certo. Exatamente isso, né? Então a gente tem as ondas de rádio, TV, as micro-ondas. Algumas classificações chamam isso tudo de onda de rádio. E essa onda de rádio, que é o que a gente ouve, radiofrequência, né? Então é rádio, TV, micro-onda. Nós temos o infravermelho, a luz, o ultravioleta, raio-x e o raio gama. Esse é o espectro, é o conjunto das ondas eletromagnéticas que estão aqui no estúdio, que está aí na sua casa, que está em todo lugar do planeta. Então vamos começar pela primeira aí que você falou, que são as ondas de rádio. Ondas de rádio, muito interessante. São divididas em duas, né? É, AM e FM, né? A AM tem uma curiosidade, né? É uma onda de menor frequência. E como ela é uma onda de menor frequência, ela é uma onda de maior comprimento de onda. Com isso, ela consegue sofrer um fenômeno, isso é importante para os nossos quegenianos que estão ouvindo, né? Não é só para eles, mas é importante para eles, porque em nível de Enem isso é cobrado, né? Ela sofre um fenômeno de difração, ou seja, ela consegue contornar os obstáculos com facilidade, porque ela é uma onda de alto comprimento de onda. Ela contorna prédio, ela contorna montanha, por isso que o vovozinho do interior ouve rádio, mas não consegue ver a TV. Ela né? é de longo alcance. Ela é de longo alcance e ela tem uma característica importante, ela reflete na ionosfera. Existe uma camada da atmosfera que se chama ionosfera e essa onda não consegue atravessar a ionosfera. Consequentemente, ela bate e reflete, ou seja, ela burla a curvatura, que a Terra é curva, a gente sabe disso, né? A Terra não é plana. Ela burla a curvatura, ou seja, essa onda AM não chegaria aqui por causa da curvatura da Terra. Como ela reflete na ionosfera, ela chega do lado de cá. E aí, por ser de longa distância, ela consequentemente tem a qualidade de Bem áudio, menor, assim, uma bem qualidade menor. bem menor, com certeza. A FM um pouquinho melhor, né? A onda de TV, ela já não reflete na ionosfera. A onda de TV, ela atravessa a ionosfera. Daí a gente precisa de repetidoras ou de transmissão via satélite. Que ela sai do globo, volta. Sai, aí dá aquele delay, né? Por exemplo, né? Quando tem acompanhando a Olimpíada, por exemplo, né? Estamos aqui no Japão, aí fica aquele delay parado. Sim, todo mundo já viu isso, eu acho. É por causa da transmissão via E satélite, o repetidor funciona como? A repetidora é isso, né? O nome já diz, é repetidora mesmo, filho. Ela repete o sinal. Então é uma antena que capta o sinal principal, repete para outra antena, repete para outra antena, até chegar nas afiliadas daquela TV. Daquela emissora. Daquela emissora, exatamente isso. É a onda de TV, né? Então esse é o primeiro espectro nosso, a onda de rádio e a onda de TV, a TV com a característica da repetidora e com transmissão via satélite, né? Uma onda eletromagnética. E aí a gente invade o terceiro ponto, que são as micro-ondas. Nessas micro-ondas, quais Essa são? é que tem aplicabilidade geral aqui, né? Então micro-onda, Bluetooth, Sim, Wi-Fi, usamos, o forno de micro-ondas, gostamos também né? desse. Radar, Radar. GPS, o que mais? Telefone sem fio, microfone sem fio. Mas ele não funciona tudo na mesma frequência. Não, é um espectro, né? É uma faixa de frequências, né? Onde você tem várias frequências aqui, né? Senão o telefone sem fio ia fazer interferência com a internet em casa. Né? Então, assim, porque tudo está na faixa de micro-onda. Por quê? Porque é uma radiação de maior frequência que ainda não é uma radiação ionizante, ou seja, a ionizante vem depois da luz, né? O infravermelho é uma onda de calor. Então, quando você emite muito infravermelho em alta frequência, né, em muita quantidade de intensidade, você pode esquentar o ambiente. Então, a micro-onda ela limita, né, a aplicação tecnológica para não entrar no infravermelho. Entendi. Né, que seria a próxima. Então, essa aplicação da micro-onda, a gente está agora aqui imerso num mar de micro-ondas, né? Porque é uma aplicação da tecnologia, né? 4G, 5G, 4,5G, tudo isso é formado por micro-ondas. Né? Eu tava contando pro Joca agora mais cedo uma situação que aconteceu com a gente. Como funciona tudo na mesma faixa, os nossos microfones aqui do QG, eles eram um pouco mais antigos, e aí funcionava normal, tudo de boa, e aí entrou 4G no mercado. E aí o que a gente não sabia? Que o microfone funciona na mesma frequência do 4G. Ou bem próximo. Ou bem próximo. Isso. E aí a gente foi fazer um aulão, tal, num auditório, montou tudo, testou, tudo funcionando normal. Quando os alunos entraram, que encheu o auditório, os microfones todos pararam de funcionar. E a gente ficou assim, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente conseguiu resolver lá com um microfone só que ficou funcionando, tal. Depois a gente foi descobrir
que com a entrada do 4G no mercado, ele interferia nos microfones sem fio. Vários alunos com os vários microfones, as transmissões ali dentro. Porque era na mesma frequência. Aliás, é bem legal falar isso, viu, que você tocou, foi um assunto sensacional você tocar nisso, porque a questão da interferência, ela tem que acontecer no mesmo meio, óbvio, né? Com ondas de mesma natureza, então jamais o som vai interferir com micro-ondas. Jamais o som vai interferir com o telefone sem fio. Porque o som é uma onda mecânica, né? E a micro-onda é uma onda eletromagnética. São naturezas diferentes. Então a interferência acontece em ondas de mesma natureza, né? E com frequências próximas. Daí é rádio pirata. Entendi. Né? Quando entra uma rádio pirata naquele dial, né? Que são frequências... O dial são frequências bem definidas, né? Sim. Exatamente para não dar interferência, né? É um fenômeno chamado ressonância, né? Sai da antena da rádio, essa onda vem, e quando ela entra no dial, ela entra no dial que você seleciona, ou seja, é um circuito que oscila na mesma frequência da emissora da rádio que mandou. Se você tem uma rádio pirata, uma frequência muito próxima, ele pode captar essa rádio pirata e você não ouvir a rádio, ou interferir, ou fazer aquele ruído, porque esse é o fenômeno da interferência, quando são ondas de mesma natureza e de frequências muito próximas. Uma coisa que eu lembro, assim, pra quem é um pouquinho mais velho, talvez tenha visto, Eu não conheço também. CD player pra carro. Conhece? CD player pra carro e uns GPS mais antigos. Como os carros não tinham entrada P2 ou Bluetooth, tanto os CD players quanto os GPS, você podia escolher uma frequência de rádio, pro rádio do carro captar aquilo ali, você conseguia ouvir o CD e tal. Só que tinha que ser uma frequência de rádio que não tivesse nenhuma rádio perto. Isso. Senão, sei lá, você botava lá nessas, sei lá, 87, sei lá o que não tem rádio nenhuma, se você botasse uma frequência de rádio perto, ficava dando interferência com a rádio. Porque aí tá em ressonância, entrou em ressonância. É o fenômeno da ressonância, vai dar interferência, com certeza. Nossa. É bem interessante. Ainda bem que a tecnologia avança, né? Porque isso era chataço. Não. Ainda bem que está evoluindo. O fato curioso que foi da invenção do micro-ondas, né, que foi na Segunda Guerra Mundial, os soldados viam, né, que os radares aqueciam os alimentos. Olha só. Então, os alimentos próximos, né, as marmitas próximas que eles botaram no radar, né, eles aqueciam por ressonância, né? A gente até sabe agora com uma pesquisa recente, né, que não é bem a mesma frequência, né, mas o insight do micro-ondas foi exatamente por causa do radar, que opera por micro-ondas, né, que aquecia os alimentos durante a guerra. E eles partiram então para esse fenômeno do micro-ondas que opera aí na faixa de 2,45 GHz. Maneiro. É bem legal. Esses, você já falou, né? Esses micro-ondas que a gente usa no Bluetooth, no nosso ouvido, pertinho, não faz mal porque tá abaixo. Porque elas são radiações não ionizantes, ou seja, elas não vão ter ressonância com as nossas células, né, com a nossa dupla hélice, né, e não vão sofrer mutação, né? Porque as radiações ionizantes, elas ionizam as células, né? Então elas podem fazer com que as células sofram mutação. E aí você vai ter alteração genética e realmente isso pode trazer problema sério. Mas é a radiação acima do ultravioleta, que são os raios-x e etc. Né? Outro caso de interferência interessante que eu e o Ivan a gente experimenta aqui na Tijuca, a gente tem fones iguais Bluetooth, né? Aqui na sala não dá nada. Mas pra quem conhece aqui a Tijuca, a Praça Sans Pena, sabe que é uma loucura de gente. Nossa. E aí quando a gente vai andando no meio da praça assim, cara, dá muita interferência. O Ivan está aqui gravando com a gente vocês conhecem do podcast, provavelmente. Não, dá muita interferência no fone, assim, para de funcionar um lado, para de funcionar outro, daqui a pouco volta. É isso mesmo. São ondas de frequência muito próximas, né? Tem muita gente usando Bluetooth também. E como tudo é micro-onda, né? Quer dizer, tudo que a gente está imerso na tecnologia hoje são as micro-ondas, essas interferências são realmente presentes no dia a dia, né? O lance também do GPS, que também é micro-onda, né? O sistema de triangulação, que é bem interessante, quem vê série, né? Quem vê CSA e vê isso, né? O cara descobre quem é o assassino, né? Por causa da triangulação, ou seja, são 3 antenas que vão ter um único ponto de interseção, que é o celular da pessoa, né? Então, é um sistema de triangulação baseado em quê? Micro-ondas, né? Então, assim, é uma presença muito forte, né? Da micro-onda a gente vai para o infravermelho, que é reconhecida a onda de calor. É a quarta onda. O controle remoto é infravermelho, que é para minimizar as interferências da casa, com telefone sem fio, etc. Ele tem uma escala maior, né? Ele é o infravermelho. É a reconhecida onda de calor. Quando a gente fala onda de calor, tá falando de infravermelho. E isso tem que estar ligado ponto a ponto, né? Tem que uma ponta, tipo, o microfone tem que estar enxergando a TV. Sim, tem que estar não é apontando diferente de Wi-Fi, o Bluetooth. Não. Tem que estar apontando diretamente para ele. É uma radiação enviada diretamente para aquele sensor, né, de infravermelho. Onda de calor, né, que aí, então, quando você vai entrar no shopping, que a porta abre, ela reconhece seu infravermelho, né, você emite infravermelho para uma fotocélula e ela, então, fecha um circuito e abre a porta. Então, assim, é também uma presença muito forte no dia a dia da gente, porque a gente está toda hora emitindo
infravermelho. Né? A gente está aquecido com 36,5 e emitindo o tempo inteiro radiação infravermelho, que são as radiações de calor, que é aquele óculos de visão noturna, né? Usado às vezes em operações especiais, né? Que ele vai enxergar o contorno, que é exatamente a radiação que está sendo emitida pelo corpo. Né? É uma célula que enxerga aquele infravermelho, que é sensível ao infravermelho. Por isso você vê só o contorno da pessoa. Até em cores diferentes, né? A gente vê. Falando em calor, galera, a gente vai ligar o ar aqui um pouinho, que tá muito quente aqui dentro. Eu já ia pedir. Geralmente a gente deixa desligado pra não ficar fazendo tanto barulho. Aí vamos pra luz. Vamos, que agora é a quinta onda. Luz. O que é luz? Luz. Acabou, é isso. Luz é isso, luz. Não esqueçam, né, de que a luz é uma composição de cores. Fundamentalmente, nossa retina enxerga com os cones, né? É uma célula fotorreceptora da retina que enxerga vermelho, verde e azul. Né, o famoso RGB, né? É o Red, Green e Blue, né? Que são as cores dos cones que são sensibilizados pela luz, pelo vermelho, pelo azul, pelo verde. Então a luz é isso, ela é composta pelas famosas 7 cores, né? Essa sétima foi incluída porque 7 tem um número de perfeição, né? Traz como um número de perfeição, né? Qual é a sétima cor? Vamos lá, vermelho, certo, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, meia bomba e outra violeta, frequência, né? Do azul. Exatamente. O anil foi inventado aí porque o 7 representa a perfeição, né? A gente está no século XVII com Newton, né? Estamos saindo de uma doutrina forte na igreja, né? 7, 4 quer dizer o homem, 3 quer dizer a trindade, então o 7 é a perfeição. Então essa anil é meia bomba, foi colocada aí, mas a luz é formada por essas cores, e aí você tem as diversas... o álbum do Pink Floyd, que é o The Dark Side of the Moon, o clássico álbum do Pink Floyd, com o prisma que divide as cores, o vermelho é o que menos desvia, o violeta é o que mais desvia. E essa é a luz, que a gente tem uma radiação não ionizante, né? Ela é uma radiação que não faz mal, né? Ela ainda é não ionizante. A luz que você diz é luz artificial. A luz que a gente tem artificial, né? A luz do sol tem ultravioleta, né? Até essa luz branca tem que tomar um certo cuidado. Eu tenho que passar um protetor solar quando saio de casa, porque ao dar aula em quadros que tem iluminação em cima, essa iluminação é lâmpada fria, esqueci o nome, agora me fala o nome. Fluorescente? Fluorescente. E essa fluorescente emite ultravioleta numa intensidade menor que o sol, mas é ultravioleta, né? Então o meu óculos, ele não é permeável a ultravioleta, então eu ficava queimado aqui embaixo e dentro aqui branco. Então eu tinha o contorno do óculos certinho. Aquele cara que dorme na praia, sabe? Exatamente isso. Então eu passo um protetor aqui e aqui, para que não haja essa coloração dupla, né? Sim. Fica lindo, por sinal. Realmente é um negócio muito interessante. Daí nós vamos para o ultravioleta. O VA, o VB e o VC. Agora o VC, a camada de ozônio, né, segura o VC, porque é extremamente nociva para a gente, é germicida. O VC é usado para esterilização, né? Então, é extremamente nocivo. O VA e o VB são as que a gente tem que se proteger com protetor solar, né? O VA causa vermelhidão, o VB penetra, libera a melanina e faz o bronzeamento. É uma radiação realmente mais nociva, já é uma radiação ionizante. Tem que usar protetor solar, não tem jeito, né? Para que ele possa, então, diminuir essa ação sobre a pele, venha a proteger de possíveis doenças, né? Daí vamos para o raio-x. Mas antes da gente seguir, o que essa luz ultravermelha, ultravioleta faz na nossa pele, assim? Quais são os efeitos? Ela pode penetrar pouco ou muito, o VA ou o VB. Se ela penetra pouco, ela só faz dilatação dos vasos, dá aquela vermelhidão. Certo. Mas se ela penetra muito na pele, ela libera uma substância chamada melanina. E essa substância chamada melanina dá o bronzeamento da pele. Só que tem que tomar cuidado, porque a incidência disso durante muito tempo, essa intensidade, não a frequência, mas a intensidade dessa radiação pode provocar, aí sim, mutação, como eu falei, né? Porque ela é uma radiação ionizante, então automaticamente ela vai ionizar as células e ela pode mutação e tornar aquela célula, por exemplo, uma célula que não seja bem-vinda ao corpo, né? Uma célula cancerígena, etc. Entendi. Agora sim, vamos passar para... Raio-X, que é o que a gente tem aí, né? A aplicação do raio-x, né? Sim. Usado para que a gente possa radiografar o corpo, né? A gente já está bem mais evoluído, hoje nós já temos a tomografia, né? Que é um raio-x um pouco mais aprofundado, né? A ressonância magnética não é baseado nisso, não é a radiação, né? A ressonância, o nome já diz ressonância, né? É a radiação sim, mas num outro nível, né? A gente tem, que é por ressonância, com as células. O raio-x, ele atravessa os tecidos moles, que são os músculos, pele, etc. músculo. Mas não atravessa o osso pelo excesso de cálcio.
Certo. Então o cálcio absorve a radiação. Então você bota a chapa lá atrás, né, aquele filme lá atrás, né, a radiação que passa pelo tecido queima o filme, né, aquele filme ele é azul clarinho ou branco, né, queima o filme. E como ela não atravessa o osso, aquela região do osso não é queimada. Então você faz uma projeção, na verdade não é uma projeção, é um desenho formado pela radiação, exatamente do osso naquela radiação, porque ele atravessa os tecidos moles, mas não atravessa os tecidos duros. Importante salientar que é uma radiação nociva, por isso que mulher grávida não faz raio-x nem tomografia de feto, faz ultrassonografia, porque é som não é nocivo, né? E raio-x é radiação nociva, por isso que quando você vai tirar o raio-x, se tiver algum acompanhante que tem que ficar na sala, tem que botar aquele avental de chumbo. E a radiação gama, que é uma radiação que a gente não fala muito, não é muito, que são as radiações liberadas em fusão e fissão nuclear. Uma radiação que a gente não entra muito, extremamente nociva, sim, né? Sim. São radiações de máquinas de fissão nuclear, né? De radioterapia, né? Aquele caso de Goiânia. Qual o caso de Goiânia? Esqueci o nome, um rapaz que achou no lixo uma cápsula. Ah, eu vi isso. Isso tem um bom tempo, né? Década de 80, eu acho, se eu não me engano. Hã? Césio 137. O Césio 137, que é uma radiação nociva, né? Que achou que todos eles morreram em função da radiação. Eles têm que ser enterrados num sarcófago de chumbo, né? Como é Chernobyl, né? Tem um sarcófago coberto de chumbo, que a radiação já está até furando, né? Estão fazendo um novo sarcófago para Chernobyl. Então, assim, inclusive, é uma radiação extremamente nociva. Quem quiser entender mais sobre essa radiação gama, assistam a série Chernobyl da HBO, porque é muito excelente, boa. Excepcional série. É muito boa. Muito legal. Então, assim, a radiação, o espectro eletromagnético está presente no dia a dia da gente o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente está imerso em radiações. Daí a preocupação, não pode falar o celular no ouvido. O celular é micro-onda, então é uma radiação não nociva. Claro que a gente está com tudo muito novo. O celular é de 20 anos. É algo muito novo pra gente. Smartphone é menos ainda. Smartphone menos ainda. Na faculdade nem existia smartphone. Eu fiz faculdade então nem se fala, não tinha nem computador. Eram os terminais, né? Então, assim, DOS, a gente está tudo muito novo. Então, assim, tem parte da ciência que defende, outra parte que não defende. A gente ainda está passando, mas uma certeza a gente está imerso em ondas eletromagnéticas, num mar de ondas eletromagnéticas, fundamentalmente micro-ondas, luz, infravermelho, ultravioleta por causa do sol. Então, assim, isso é uma verdade, né? E a nossa tecnologia está avançando sempre em função dessas ondas eletromagnéticas, que trazem cada vez mais a possibilidade de avanço tecnológico para o homem. Antes da gente terminar, vamos só voltar aqui nessa tecnologia 4.5G. Se você e o Ivan estavam conversando mais cedo sobre isso, e que a gente tem escutado nas diversas propagandas das operadoras de telefonia. E o que muda da frequência 4G, para a frequência 4.5G? Assim, o Vande até deu um exemplo que eu achei sensacional, e vou reproduzir aqui, isso é do Vande, excelente exemplo, né? E o 4G seria o carro numa estrada. Pô, o Vande arrebentou nessa. Palma pro Vande. O 4G é o carro com uma única via na estrada e o 4.0 é esse carro com várias vias. Ou seja, você consegue com que esse fluxo de informações seja passado com um pouco mais de rapidez, né? Mais eficaz. Né? Isso que é o 4.5G. A gente está chegando com 5G já agora, né? Vamos ver o que nos aguarda. Ver o que nos aguarda com 5G. Fizemos inclusive um podcast com o Vande sobre 5G. Assiste a gente lá no podcast. Escutem. Assiste não, perdão. Escutem a gente. Escutem lá no Nerd do QG. Eu sou um pouquinho antigo, né? Então eu tô me acostumando ainda. O Phil e o Vande estão me ensinando muita coisa aqui ainda. Tenho paciência com o Joca. Mas escutem lá no Nerd do QG, tá disponível no iTunes, Spotify, Deezer, SoundCloud, essas plataformas todas aí de podcast. É isso aí. Beleza? Ainda não, calma. Você tem alguma genialidade pra dar? Alguma dica pra pessoa poder... Você já deu, assistir Chernobyl, né? Maravilhoso, assim. É uma série realmente fantástica, né? Eu acho que vale a pena assistir mesmo, porque te dá uma noção da nocividade dessa radiação, né? E o quanto que o homem atua contra ele mesmo, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa de... Por exemplo, o Japão não vai abrir mão nunca de usina nuclear, né? Porque ele não tem topografia para ter outro tipo de energia, né? Então, assim, é complicado a gente estar imerso nesse mundo tecnológico, né? E ter que abrir mão de algumas coisas. E, ao mesmo tempo, estar se protegendo de um mundo cada vez mais nocivo, né? Do ponto de vista tecnológico. Tem um programa também em linha direta no YouTube, do Césio 137, que nós falamos de acidente que teve em Goiânia, super sério, por um descarte mal feito, né?
de uma operação de uma máquina, né, de radioterapia, né? Então é também um documentário bem interessante. Agora assim, galera, uma dica pra vocês. Se um dia vocês estiverem na rua e virem algo brilhando muito e não for um vagalume, sai correndo. Não pega sai lá. correndo, liga lá, avisa, ó, galera, tem um troço brilhando aqui. Não chega perto, não brinca, entendeu? Não aconselhamos. O que não é seu, não pega, entendeu? É simples, o entendeu? principal. É simples. Então é isso, galera. Se você gostou do Que Genial de hoje, se inscreve no canal, curte o vídeo, escuta o Nerd do QG, segue a gente em todas as redes sociais, beleza? Tamo junto. Beijo do Joca. Beijo, galera.